Olá, olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Movimento Viver de Arquitetura. Aqui você aprende a chegar aos 10k de faturamento mensal com o seu escritório, sendo ele físico ou home office. Eu sou Yasmine Weissheimer e o tema da aula de hoje é os 4 passos para você se tornar um arquiteto 10k. Já que estamos aí em clima de final de ano, estamos encerrando literalmente 2020, nada melhor do que trazer aqui um tema que te mostre quais são os passos que você precisa trilhar no seu negócio para que você consiga se tornar um arquiteto 10k. Se você não sabe o que é um arquiteto 10k, é aquele arquiteto que sabe faturar todos os meses 10 mil reais com seu escritório. E para isso, é necessário sim que você faça alguns passos que não são difíceis, mas que são fundamentais para que você realmente alcance esse resultado. Eu costumo dizer que se tornar um arquiteto 10k é mais ou menos como se eu tivesse uma engrenagem, né? O nosso escritório, ele é uma engrenagem. Se eu não estou com essa engrenagem bem alinhada, eu não consigo fazer com que esse escritório exista, com que esse escritório tenha clientes, com que esse escritório tenha projetos constantemente. E mais do que isso, com que eu consiga realmente viver dele, né? Então, é muito importante que esses 4 pilares que são os que eu vou falar hoje aqui durante a aula, você preste bastante atenção em todos eles. E depois que acabar essa aula, começa a colocar em prática. Eu gosto muito de falar que conhecimento sem ação não gera resultado nenhum na nossa vida. E hoje com a internet, com esse excesso de informação que a gente tem diariamente nas redes sociais, acaba nos causando o que chamam de obesidade mental, que é um excesso de informação que faz com que eu fique paralisado, faz com que eu não consiga dar os passos que eu preciso dar. A nossa mente se torna mais confusa do que em direção de algo, né? Então, todas as minhas aulas, o treinamento Arquiteto 10k, inclusive, que logo mais em janeiro teremos vagas novamente, é um treinamento onde tem 50%, eu diria 40% conhecimento teórico, mais 60% conhecimento prático. Porque eu já passei por isso, né? Ao longo da minha jornada, aí dos meus 8 anos de carreira, eu acho que o arquiteto, ele gosta muito de estudar, né? Ele gosta muito de estar lendo, estar se informando. A nossa faculdade faz com que a gente sempre estude mais e tente melhorar, tente chegar no perfeccionismo. E isso faz muitas vezes com que a gente fique consumindo conteúdo e a gente não coloque em prática. E aí não adianta. Infelizmente, é somente com a prática que dá certo. Inclusive, por isso que tudo que eu trago aqui para você é tudo conhecimento prático. Não é algo que eu li num livro, não é uma teoria que eu ouvi alguém falando. Não, é tudo que eu fiz na minha vida, no meu dia a dia e que, por sinal, eu errei muito por conta disso, que faz com que eu consiga passar para você essa informação sabendo que ela funcionou para mim, né? Sabendo que deu certo no meu escritório. Então, por esse motivo que eu compartilho. E eu acho que é muito importante a gente acompanhar pessoas que vivenciam aquilo que elas falam diariamente, né? Hoje em dia existe muitas pessoas que estudam livros, mas que não têm um negócio na vida real, que não colocam em prática aquilo que elas estudam. E aí ficamos muito na teoria, né? Mas será que isso tudo que a pessoa fala realmente faz sentido? Realmente no meu dia a dia lá, né? Na batalha diária do arquiteto, que não é nada fácil, que tem que atender cliente, tem que captar um novo cliente, tem que se preocupar com o seu marketing e com várias outras funções. Será que isso vai funcionar? Então aqui tem tudo que eu faço e que pra mim funciona. E eu tenho certeza que pra você também vai funcionar de alguma forma. Bom, você deve estar se perguntando, Yasmine, mas então quais são esses 4 pilares? Bom, esses 4 pilares, eles são a base do meu método, que é o meu escritório, basicamente, mas que eu transformei em um método para entregar para os alunos do Arquiteto 10k.
e que você pode implantar imediatamente ao final dessa aula no seu escritório também. Esses 4 pilares, eles são baseados em você desenvolver 4 áreas no seu escritório. Então imagine que o seu escritório, ele tem 4 áreas. Nessas 4 áreas, cada uma delas é responsável por uma função no seu negócio. Lembra que eu falei no comecinho da aula sobre engrenagem, né? Sobre eu construir uma engrenagem? É exatamente isso. Esses 4 pilares são a engrenagem necessária para que o seu escritório nunca mais pare de funcionar. E quando eu falo parar de funcionar, é que você realmente consiga viver dele daqui em diante e nunca mais precise procurar um emprego fora, né? Ou talvez se frustrar e desistir da carreira, que é o que acontece com muitos profissionais que eu encontro. E essa é uma realidade que a gente vive, né? Eu, particularmente, eu já pensei em desistir da carreira, porque é realmente algo que a gente não aprende em lugar nenhum, né? É engraçado que a gente faz a faculdade e aí a gente passa a faculdade inteira querendo ser aprovado pelos clientes e pelo professor, né? Aquela aprovação nos projetos. Isso faz com que a gente deseje muito ter reconhecimento. Só que aí a gente se forma, somos literalmente largados no mercado em busca de reconhecimento, né? Inclusive hoje eu falei nos stories muito sobre isso. Só que o que exatamente eu estou buscando com a minha carreira? Será que realmente é reconhecimento? E não que reconhecimento seja algo ruim, não. É muito bom a gente ser reconhecido pelo que a gente faz. Só que nós temos que tangibilizar aquilo que a gente deseja. Reconhecimento por reconhecimento não tem valor nenhum, né? Não é ele que me faz viver da minha profissão. E aí a gente cai no mercado e como é que a gente faz para abrir o escritório? Né? Como é que a gente faz para conquistar os primeiros clientes? Porque a gente sai sem portfólio nenhum da faculdade, a gente não tem ideia sobre gestão, a gente não tem ideia de nada. E aí a gente começa aí a viver os percalços da carreira, que faz parte. Mas a gente sempre pode buscar atalhos, né? Hoje com as redes sociais, com profissionais que estão doando o seu tempo para compartilhar aquilo que trilharam, a gente pode evitar esse caminho, a gente pode encurtar esse caminho. E foi baseado nisso que eu criei esses 4 pilares. Na verdade, foi uma análise que eu fiz do meu negócio, né? Lá de quando eu comecei em 2012, eu me formei. Eu comecei um pouquinho antes, porque eu prestava serviço para algumas pequenas empresas fazendo maquete eletrônica, né? Fazendo imagens. Algo que lá em 2011, mais ou menos, era algo extremamente inovador. Hoje já não é mais tão inovador fazer imagens, né? Mas naquela época era. E foi nesse momento em que eu comecei a aplicar e correr atrás, estudar, aprender. E depois desses 8 anos, eu entendi que existem 4 itens que são fundamentais para que a minha máquina nunca pare de girar, né? E então, o que são esses 4 pilares? Esses 4 pilares são branding, gestão, marketing e vendas. Quem não tá com papel e caneta aí na mão, anota agora mesmo. É branding, gestão, marketing e vendas. Eu preciso desses 4 pilares alinhados dentro do meu escritório para que eu consiga me tornar um arquiteto 10K. É como eu falei, o escritório é uma engrenagem. Se eu não tenho esses 4 pilares funcionando de forma simultânea, eu sempre vou ter problema em algum dos pontos. E esses pontos podem ser retrabalho nos projetos, pode ser atrair o cliente errado, pode ser não sobrar nada no final do mês, pode ser trabalhar infinitamente sem parar e nunca ter nenhum resultado, nenhum retorno, não ter suas obras executadas. Então é basicamente os pontos que começam a ter falhas quando eu não tenho esses 4 pilares alinhados. E é exatamente sobre esses 4 pilares que eu quero te falar hoje nessa aula. Eu vou entrar em cada um deles e eu quero te dar exemplos práticos de como você pode aplicar eles no seu dia a dia, no seu escritório. E para quem está começando, né, que talvez vai escutar tudo isso que eu vou falar hoje, vai pensar assim:
Meu Deus, Yasmine, mas eu não consigo dar conta de tudo isso. Como é que eu vou colocar tudo isso em prática de uma vez só? E eu te digo, você não precisa colocar tudo em prática agora. Você precisa ter consciência que você precisa trabalhar esses 4 pilares na sua vida, no seu negócio, para que você tenha sucesso a longo prazo, né? Para que você comece do jeito certo, para que você tenha aí um passo de cada vez dado, mas dado com solidez, né? É muito engraçado que pelo fato da gente não ter aprendido isso em lugar nenhum, a gente começa o nosso escritório de qualquer jeito, né? A gente faz qualquer projeto que aparece, a gente se organiza do jeito que dá, e aí as coisas começam a dar errado. E eu gosto muito de fazer uma analogia desses 4 pilares, muito relacionado à alimentação, né? Imagine que você quer emagrecer e quer ficar com um corpo definido, né? Não só emagrecer, mas ficar com aquele corpo bacana, definido. Se você, por exemplo, ir para a academia e malhar, né? Malhar todos os dias, se organizar, cumprir certinho aquela academia, mas você não se alimentar da maneira certa, simplesmente o seu resultado não vai acontecer. Agora, eu posso me alimentar super bem, comer super saudável, né? Certinho todos os dias, regradinha, mas não fazer um exercício físico, eu também não vou chegar naquele ideal de corpo que eu desejo, né? E o escritório, ele é a mesma coisa. Se eu não tenho esses 4 pilares alinhados, se eu quero emagrecer e eu não faço atividade física e cuido da minha alimentação, eu também não vou ter aquele corpo que eu desejo, né? Vai ficar uma coisa dependendo da outra, uma coisa leva a outra. Então esses 4 pilares são isso. São os 4 pontos que eu preciso cuidar dentro do meu negócio para que eu comece a ter resultados de verdade. E algo que sempre nos desmotiva muito e muitas vezes faz com que a gente desista da carreira é que a gente cuida de uma coisa só. O arquiteto adora ficar, ele pega um projeto e fica somente focado naquele projeto, né? Então ele se forma, abre seu escritório, consegue pegar o seu primeiro projeto, fica feliz da vida e aí concentra 24 horas do seu dia e 100% da sua atenção somente naquele projeto, né? Eu costumo dizer que arquiteto adora ficar lambendo o projeto, porque a gente sempre pode melhorar um pouquinho mais, sempre pode ajeitar aqui, ajeitar ali. Só que aí você esquece que existe todo o restante que você tem que cuidar, porque senão aquele projeto vai acabar e você não vai ter um novo cliente. E aí vem a grande frustração da nossa carreira, né? É ter um projeto hoje, não tem projeto amanhã. E quando a gente não entende que a gente tem que fazer várias ações ao mesmo tempo, e quando eu falo ao mesmo tempo, eu não tô falando que a partir de hoje ninguém mais dorme para fazer tudo que tem que ser feito. Não é isso. Mas é você cuidar desses pilares de forma simultânea. Eu cuido do meu branding, eu cuido da minha gestão, eu cuido do meu marketing, eu cuido das minhas vendas. Eu defino dias da semana para dar atenção para cada um desses pilares. E aí a minha engrenagem está sempre girando, está sempre funcionando. Senão, logo no início do caminho você já desiste, né? A gente tem um desafio dentro do Arquiteto 10K para os alunos, que é 30 dias de postagens no Instagram, onde eu acompanho pessoalmente cada um dos alunos. Todos os dias eu libero uma tarefa para eles, eles precisam executar e eu visito o Instagram deles para ver a execução das tarefas. É realmente para virar aquela chavezinha da postagem, para realmente trazer consistência diária para eles. E aí muitos chegam para mim e dizem: "Ah, Yasmine, mas não tá dando resultado". Muitos outros dizem: "Nossa, tá dando um super resultado". Agora, qual que é a diferença daquele que teve um super resultado para aquele que não tá dando resultado? Quando eu vou olhar pessoalmente o que está acontecendo,
eu percebo que ele não está fazendo tudo aquilo que ele tem que fazer. E aí, quando a gente acha que está fazendo algo, que na verdade a gente está se boicotando para não fazer, a frustração vem muito maior. E esse é o ponto. É muito fácil a gente se frustrar na arquitetura e olhar para ela e pensar assim, mas eu vou desistir dessa carreira. Porque dá muito trabalho empreender, dá muito trabalho ter o meu escritório. Ah, eu já estou aqui há 6 meses e não acontece nada. Não entra um novo cliente, eu não consigo trabalhar naquele nicho que eu gostaria de trabalhar. Fico aqui fazendo só projetos que eu não gosto. Mas o fato é que você tem que tomar uma decisão na sua vida. Não adianta você estar 30% no seu negócio. Ou você está 100% no seu negócio, all in no seu negócio, ou você vai viver uma frustração em cima de outra frustração. Eu demorei muito tempo para me dar conta disso. Agora, quando eu resolvi entrar de cabeça no meu negócio, quando eu resolvi parar de dar desculpa, parar de inventar que agora não tenho tempo, agora não dá, agora não posso, agora eu tenho que atender um cliente, agora eu tenho aquele projeto para entregar. Enquanto eu não dava atenção para esses 4 pilares, a minha vida era um inferno. Era cheia de problemas. E era uma frustração em cima de outra frustração. Então é isso que eu quero trazer para você. Se dedique a essas 4 áreas da maneira que você puder, mas comece da maneira certa. Então, o que seriam esses 4 pilares, né? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro deles, e eu já te apresento eles nessa ordem, porque é a ordem que no meu entendimento funciona melhor. E tem um motivo para tudo isso. O pilar do branding, né? O que é branding? Branding é a minha marca. É a imagem que eu vou transmitir para os meus clientes. E antes que você pense que você precisa apenas se preocupar com o render que você vai apresentar, com aquele render que você posta no seu feed, antes de você pensar que o seu Instagram não precisa estar impecável, aí está o primeiro erro que você pode cometer. Porque existem 3 formas do cliente conhecer a sua imagem e a sua marca. A primeira delas é através da sua pessoa, né? Como eu estou aqui, vocês estão me vendo. Isso é parte da minha marca. A roupa que eu visto, o jeito que tá o meu cabelo, os acessórios que eu uso, a maquiagem que eu faço, o tom da minha voz, o jeito que eu me comporto. Esse é um ponto na minha marca. O segundo ponto são os meus projetos. É a maneira como eu me expresso nos projetos. É a qualidade com que eu apresento os meus projetos, a qualidade da minha imagem, o estilo arquitetônico que eu estou utilizando, as minhas cores. E o terceiro ponto é a minha obra. É o resultado final daquilo que eu faço, que é a minha obra. Então, saiba que você precisa estar com esses 3 pontos dentro da sua marca muito presentes na sua comunicação. Né? Tem muito profissional que fica lá preocupado em entregar o projeto para o cliente, mas aparece visualmente de forma terrível. Vai para uma reunião sem se preocupar com a sua aparência. E a aparência não está ligada ao estar mais bonito ou menos bonito. É muito relativo a beleza, né? Tem pessoas que me acham bonitas, tem pessoas que não acham. Eu acho algumas pessoas bonitas, outras eu não acho. Não tem relação com o que é certo, com o que é errado. Tem relação com você cuidar com a imagem que você quer transmitir. É isso que você tem que cuidar. Se você é uma pessoa super descolada, né? Existem maneiras de você aparecer descolado e vai super conectar com o seu cliente. Agora, não queira, por exemplo, se vestir de maneira descolada e querer conversar e querer parecer super tradicional. Existe diferença, mas o que é importante que você entenda é:
cada detalhe que tem na minha imagem pessoal, como eu falei, o tom da minha voz, a maneira como eu me visto, a maneira como eu me comporto, a roupa que eu visto, tudo isso transmite uma mensagem para o seu cliente. E essa mensagem pode ser positiva como pode ser negativa. Você precisa se atentar a isso, né? Lembra quando você foi lá pedir um estágio em alguma empresa, fazer uma entrevista de estágio? Você foi vestido de qualquer jeito? Tenho certeza que não. Você foi lá, se arrumou bonito, escolheu a melhor roupa que você acreditava que era a melhor roupa, o melhor sapato, ajeitou o cabelo, né? Mulherada, fez uma maquiagem bonita. Por quê? Por que você fez isso? Porque você queria causar uma boa impressão, certo? E não é diferente com o seu cliente. A questão toda é que o cliente ele tem duas maneiras de entrar em contato comigo. Uma delas é através de uma reunião presencial, onde ele vai realmente me conhecer pessoalmente. E a segunda maneira é na sua rede social. É no seu Instagram, é no seu Facebook, é no seu YouTube, é no seu LinkedIn, seja lá qual for a plataforma que você use, eu te recomendo que use todas. Mas é lá que o cliente vai entrar em contato com você, talvez pela primeira vez. E aí, como você não vai estar super bem apresentável lá? Assim como você se arruma na hora de ir pessoalmente encontrar o cliente, você também precisa se arrumar para estar na sua rede social. E você também precisa estar presente nela. Porque como você quer ser conhecido se você não se mostra? Se você não aparece? Certo? Bom, mas voltando para a parte de branding. Esses são os 3 pontos onde eu mostro a minha marca, né? Através da minha imagem pessoal, através dos meus projetos e através das minhas obras. Só que branding não é só isso, né? Branding é muito mais do que isso. Branding é eu ser estratégico naquilo que eu quero. Ou seja, dentro do branding a gente estuda, né? No Arquiteto 10K a gente estuda isso, mas eu quero trazer para você aqui. Branding não é só o visual da minha marca, é também o meu público, o meu nicho e os meus serviços, né? Então eu encontro muitos profissionais que me dizem assim: Yasmine, eu gostaria muito de fazer casas em condomínio como você faz, mas eu não tô conseguindo atrair esse cliente. E muitas das vezes eu entro no perfil desse profissional e eu me deparo com projetos completamente diferentes desse nicho de atuação. E aí, se você parar para pensar de forma muito breve no que eu acabei de falar sobre marca, o cliente entra na sua rede social e ele não enxerga absolutamente nada relacionado ao residencial em condomínios. Por que cargas d'água você acha que o cliente vai te contratar? É a mesma coisa quando a gente vai no médico, né? Por exemplo, eu estou com um problema na pele. E aí eu vou pro Instagram pesquisar um profissional que eu me agrade para ir consultar a respeito da minha pele. Você concorda comigo que se você for procurar um médico para olhar a sua pele, você vai procurar um dermatologista? Você não vai procurar um cardiologista que fala de coração. Você vai entrar na rede social, talvez, do cardiologista sem querer, e você vai olhar, opa, mas ele não sabe a respeito de pele. Ele sabe a respeito de coração. Bom, não é o que eu estou procurando. O seu cliente vai ter a mesma atitude. Então, por qual motivo você pensou que se você não está posicionado, né? E branding está muito ligado a posicionamento. Na verdade, são 2 pilares dentro do mesmo, né? Branding com posicionamento. Se eu não me posiciono para atrair o cliente de condomínio, como é que eu acho que eu vou vender projeto de condomínio? Eu não vou vender. Essa que é a verdade. Porque o cliente, antes de comprar de mim, ele precisa confiar em mim. Né? A gente tem que se colocar num local, num lugar onde a gente entenda
que nós não fazemos projetinhos, nós não fazemos imagens, né? A gente vem da faculdade com aquela ideia e na verdade é uma ideia baseada que foi somente o que a gente fez até o momento, até se formar. Que eram apenas imagens, né? Eram projetos em um papel. Nada daquilo foi construído. Então a sensação que a gente tem quando sai da faculdade é que a gente fez projetos. E ok, a gente faz projetos. Agora você parou para pensar que o seu projeto é a realização de um sonho de uma vida inteira de um cliente? Você já parou para pensar que o seu projeto pode ser a economia de anos de uma pessoa? Né? Eu trabalho com residencial e com restaurantes. Muitos dos clientes de restaurantes que me contratam, eles me contratam para salvar o negócio deles. Porque o meu posicionamento com restaurantes é auxiliar para que ele aumente o número de clientes, para que ele aumente o faturamento. Não é simplesmente um ambiente bonito. E aí talvez você está salvando a vida de alguém. Talvez você está sendo a última cartada daquela pessoa. Então, tudo parte do local que você se coloca. Né? O primeiro passo do sucesso para qualquer profissional, seja a área que for, é você se colocar onde você merece estar. Ninguém vai acreditar que você é bom se você não acreditar em você antes. Você realmente acredita que alguém vai chegar até você, vai lhe pagar o valor que custa um projeto, que não é nada barato, e não só considerando o valor do projeto, ele vai ter que executar o seu projeto. E muitas vezes esse investimento é extremamente alto. Você realmente espera que o cliente acredite em você se você não tiver uma postura, um posicionamento e realmente acreditar em você? Isso não vai acontecer. E eu sei que tem muita gente que é extremamente inseguro consigo mesmo. E tá tudo certo. Esse é um processo onde a gente vai criando essa segurança ao longo do tempo. Agora, isso não impede que você acredite em você. Não esqueça, você passou 5 anos na faculdade. Talvez mais, dependendo do tempo que você levou para se formar, você levou mais. Mas o tempo mínimo é 5 anos. Você realmente acha que não tem capacidade de fazer projeto? Eu tenho certeza que você tem capacidade. Não é esse o local que você tem que se preocupar. Não é com isso que você tem que se preocupar. É com todo o resto. É com esses 4 pilares. Então o branding ele está muito relacionado à minha imagem, mas também ao público que eu quero atender, ao meu nicho e aos meus serviços. Então, para exemplificar, antes de você começar a sua rede social, ou se você já possui a sua rede social, comece a organizar ela a partir da aula de hoje. Quem é o cliente que você quer atender? Existe aquela frase que todo mundo conhece, que é que eu postei hoje no Stories ainda. Se eu não sei aonde quero chegar, qualquer lugar serve. Se eu não sei para quem eu quero vender, qualquer um vai ser bom. Qualquer cliente vai servir. Só que aí acontece aquele problema que todos nós passamos, e eu me incluo nisso porque eu já passei por isso, que é o cliente chegar até mim e falar: eu não posso pagar pelo seu serviço. Eu não posso investir nisso. Provavelmente você não está gerando valor o suficiente, ou seja, você não está se posicionando de forma segura e confiante no nicho que você quer atuar. E aí eu vou falar no pilar das vendas sobre isso. Mas muitas vezes você está atraindo aquele cliente que realmente não pode pagar pelo seu serviço. E o fato do cliente não poder pagar pelo seu serviço desencadeia uma série de outros problemas. Quer saber quais são? O cliente contrata, ele até paga o seu projeto naquele maior perrengue, ou você dá uma série de descontos para ele para conseguir fechar aquele projeto. Só que acontece do cliente não executar o seu projeto.
E aí você até vendeu um projeto, né? Foi lá, deu desconto, vendeu daquele jeito, só que o cliente não executou. Adianta para você isso? Não, porque você precisa construir o seu portfólio a longo prazo. Para começar, vai lá, faz várias imagens daquela área que você quer atuar e começa. Não tem desculpa para começar. Agora, eu tenho que pensar a longo prazo. Eu não estou aqui para dar dica para você começar hoje e quebrar amanhã. Eu estou dando dica e conteúdo e trago assuntos aqui para que você tenha uma empresa de longo prazo. Eu não estou aqui para jogar o jogo dos 6 meses e sumir do mapa. Eu estou aqui para te ensinar a jogar o jogo da vida inteira. Para que você tenha um escritório sólido, um escritório que constrói uma equipe, um escritório que faz projetos no Brasil todo, um escritório que chega aonde você quer chegar, porque não tem limites. O limite quem coloca é você. Então, eu tenho que ter um cliente que também vai executar o meu projeto. Então, não adianta ficar dando desconto para aquele cliente que não vai nem executar. Para que você vai perder tempo fazendo um projeto barato que não vai ser executado, que não vai virar seu portfólio? Não faz sentido algum. Você está apenas perdendo seu tempo. É triste ouvir isso, mas é a mais pura verdade. Então, comece do jeito certo. Defina para quem você quer vender. E o para quem você quer vender vai estar relacionado ao tipo de nicho que você quer atuar também. Então, na verdade, público, nicho e serviços, um complementa o outro. Se eu quero fazer casas em condomínios, nicho residencial, eu vou definir os meus serviços baseados no nicho residencial. Se eu quero fazer casas em condomínios, eu tenho um público que mora em casas em condomínios. Não é o mesmo público que mora num bairro. São pessoas diferentes, elas têm desejos diferentes, medos diferentes, anseios diferentes, ansiedades diferentes. Elas se comportam diferentes, elas têm hobbies diferentes, elas ganham dinheiro de forma diferentes, elas têm rendas diferentes, profissões diferentes. Então são sim pessoas completamente diferentes. Logo, eu preciso entender quem é essa pessoa. E não é muito difícil entender quem é essa pessoa. Converse com pessoas, converse com corretores, né? Eu sempre digo, faça parceria com corretores. Os corretores, eles têm o maior banco de dados a respeito de cliente residencial, por exemplo, ou cliente comercial também. Eles sabem quem são as pessoas que compram terrenos em condomínios. Eles sabem quem é o empresário que aluga uma sala comercial na sua cidade. Converse com essas pessoas e entenda quem são essas pessoas. Ah, Yasmin, eu quero atender médicos, eu quero fazer consultórios médicos. Como é um médico? O que é importante ter no consultório de um médico? O que ele acredita? Com o que ele se preocupa? Você tem que entender a dor daquele cliente e o sonho dele, né? Porque nós compramos de duas formas. Ou porque desejamos muito algo, ou porque temos medo de algo. Anote isso, é muito importante. Não existe outra maneira de comprar qualquer coisa. Ou é porque eu tenho desejo de algo, ou porque eu tenho medo de algo. Somente esses dois motivos que me levam a realizar uma compra. E aí, se eu não converso com esses dois motivos, eu não consigo vender os meus projetos. Quiçá atrair os clientes. Então, define seu público, define o seu nicho de atuação e define os seus serviços. O nicho é residencial, comercial, corporativo, gastronômico. Os serviços, projeto arquitetônico, projeto de interiores, projeto, que mais? PPCI vocês podem trabalhar, complementares vocês podem atuar. Existe uma série de repaginada, consultoria, né? A gente pode atuar de diversas maneiras. E eu sempre digo, a grande maioria dos arquitetos se forma e fica pensando que só tem projeto residencial e projeto de interiores para fazer na vida. Só que, gente, existe uma infinidade de mercados. Por que você vai fazer mais do mesmo? Se você gosta dessa área, ok, vai fundo. Mas se você
estar aberto daqui a pouco a entrar em outros nichos. Não se prenda àquilo que todo mundo faz. Faça diferente, pegue outro caminho, que aí você vai ter um mercado muito maior para você. Então essa é uma boa dica para quem está começando. Se posicione em algo inovador. Escolha um nicho pouco explorado. Claro, você tem que gostar dele. Mas por que fazer o que todo mundo já faz? Pense sobre isso. Bom, esse é o pilar do branding que eu acabei de falar. Depois vem o pilar da gestão. O pilar da gestão, ele é a base do seu negócio, né? Eu diria que é o seu coração, comparando com o corpo humano. Porque se eu não tenho gestão do meu negócio, eu não consigo sobreviver no mercado. Porque acontece, né? O que acontece com a grande maioria dos profissionais. Tudo que recebe no seu escritório, simplesmente gasta tudo consigo próprio. Porque vamos combinar, tem coisa melhor que pegar tudo aquilo que a gente recebe e gastar com a gente? Não tem, né? É maravilhoso fazer isso. Só que você tem que entender que agora você tem uma empresa. E assim como todas as empresas do mundo, todas as empresas possuem receitas, despesas, lucro, faturamento. Não é porque você trabalha sozinho, porque você é uma empresa de uma pessoa só, que você não precisa se preocupar com todas essas despesas e receitas e controles. Sem contar que, como eu falei que o arquiteto adora lamber projeto, a gestão também vai ter um grande problema com aquele arquiteto que adora ficar lambendo projeto. Por quê? Porque provavelmente ele vai ficar mais tempo projetando do que de fato ele se programou, ou seja, do que de fato ele cobrou para fazer aquilo. Então o arquiteto vai lá, ele dá um preço para o cliente baseado em metro quadrado muitas vezes, ou ele dimensiona a quantidade de horas baseada em qualquer coisa, e aí ele termina aquele projeto depois de muito tempo projetando e acaba com que não sobra nada para ele, não tem lucro nenhum. Por quê? Porque ele não calculou o projeto da maneira certa, né? Ele não pegou lá a quantidade de horas que ele gastou, ele não calculou o valor da hora dele, ele não adicionou lucro nisso para depois passar o preço do cliente. Ele simplesmente pega um valor aleatório da cabeça e passa para o cliente. E aí que começam os problemas. Então a gestão, ela está relacionada muito ao seu financeiro, mas ela também está muito relacionada a você gerenciar os projetos, né? Quem aqui tem dificuldade com gestão, coloca eu para mim. Gerenciar os meus projetos não é somente eu entregar para o meu cliente no prazo aquele projeto. Gerenciar projetos é eu ter, no mínimo, um calendário com a data das entregas, mas organizar a minha produção baseado nisso. Só que não é só eu me preocupar em cumprir a minha agenda, colocar um calendário com as datas de entrega, se o meu fluxo financeiro não estiver relacionado. Se eu não estiver calculado que eu cobrei referente a 10 horas e eu vou trabalhar dentro destas 10 horas e ainda vou ter lucro porque eu adicionei lucro nesse cálculo de horas. Então não é simplesmente entregar no prazo, não é simplesmente fazer bem feito o meu projeto. É fazer na velocidade certa. E aí, ligado a fazer na velocidade certa, também está muito relacionado a ter padronização nos meus projetos. Um dos grandes erros que o arquiteto comete referente à sua gestão é não padronizar os seus projetos. Yasmin, o que exatamente é padronizar os meus projetos? Quando eu defino que eu vou trabalhar em um nicho específico, por exemplo, projetos residenciais, onde existem vários itens daquele projeto que vão se repetir diversas vezes de um projeto para o outro, por que eu não crio uma padronização dos itens que se repetem? Padronizar é eu criar os meus templates próprios,
os meus blocos padrão, as minhas pranchas padrão. Tudo isso faz com que eu ganhe velocidade no projeto. Logo, eu estou beneficiando a gestão do meu escritório. Vai sobrar mais lucro para você. Quanto mais rápido eu projeto, mais lucro eu tenho. Então, é esse tipo de sacada que você tem que ter com você relacionado à gestão. Isso tudo, inclusive, lá tem no Arquiteto 10K todas as planilhas, todos os cronogramas, tudo que a gente usa no escritório. O seu briefing, né? Por que não ter um briefing padrão? Por que você, cada vez que fecha um projeto, faz o contrato de novo, faz o briefing de novo, constrói todos esses documentos de novo? Você sempre vai usar os mesmos, você só vai trocar o cliente. Por quê? Porque o contrato residencial é sempre o mesmo. O contrato comercial é o mesmo, interiores é o mesmo. Vai mudar um detalhe ou outro. Agora, parar tudo para construir do zero, olha a quantidade de horas que você vai perder. Não faz sentido você perder esse tempo todo, né? Então, a gestão está muito ligada a isso. E um grande problema que eu tinha relacionado à gestão era, um mês eu tinha um valor legal para receber, no mês seguinte eu já não tinha mais nada. Muitas vezes eu estava trabalhando em um projeto, o cliente já havia me pagado tudo sobre aquele projeto e eu ainda estava trabalhando nele. Ou seja, meu prejuízo estava lá em cima. O cliente já te pagou tudo e você ainda não concluiu? Provavelmente, ou você está levando muito tempo para projetar, ou você está tendo muito retrabalho, ou seja, alterando sem parar esse projeto. Porque aí você está com problema em outros lugares, como no seu briefing, né? Talvez você não conversou de forma aprofundada com o seu cliente, talvez você não deu limites para o seu cliente, porque o cliente tem que entender que um projeto é um passo a passo. Ele entrou, ele fechou o contrato com você, existe a reunião onde você apresenta o projeto, a reunião onde você realiza o briefing, a reunião para alterar aquele projeto e a reunião para entregar aquele projeto. Não é simplesmente ficar solto, hoje eu te mando uma mensagem, amanhã eu te peço uma alteração, depois de amanhã eu te peço mais uma coisinha e mais um detalhezinho. E aí quando vê, você está 3 meses trabalhando naquele mesmo projeto, o cliente já está de saco cheio, porque ele ainda não viu o resultado final, e você então está pagando para trabalhar imensamente, né? Então tudo isso está ligado à nossa gestão. E aí o terceiro pilar é o pilar do marketing. Afinal de contas, quem não sabe captar o seu cliente, como é que quer sobreviver nesse mundo? Eu sei que a gente sai da faculdade e a gente pensa que o cliente vai cair no nosso colo, que simplesmente uma fada mágica vai aparecer na nossa frente e vai falar: Yasmine, qual projeto você quer trabalhar? Qual cliente você quer que eu te mande? Eu sei, gente, que você não pensa na fada mágica, mas eu sei que você não se preocupou com isso durante a faculdade. E tá tudo certo, não era a hora para pensar nisso. Só que agora você já tá aqui, ó, do outro lado. Você já tá no mundo real. E no mundo real, se eu não captar os meus clientes, eles não vão aparecer. Não adianta esperar que a mãe indique, que o tio indique, que o fulaninho indique, porque essas indicações elas vão funcionar. Só que elas não vão fazer, lembra aquilo que eu falei? Fazer com que você viva com o seu escritório a longo prazo. Com que você tenha um escritório que fatura 10K todos os meses, um escritório que perdura durante muitos anos, um escritório que constrói equipe, que cresce cada vez mais. Não vai ser dessa forma que você vai crescer. E aí o marketing, ele é a base de tudo. Só que não adianta você simplesmente criar o seu Instagram e fazer postagens de projetos sem estratégia nenhuma. O primeiro erro que o arquiteto comete é pensar que postar projetos é o que ele precisa fazer na rede social dele, que ele não precisa se preocupar com mais nada, que só postando aquele projeto ele já vai atrair os clientes certos. Te digo que você está completamente errado se você acredita nisso. Por quê? Porque o cliente precisa ter relacionamento com você para comprar. Quando você vai comprar de algum profissional,
Você tenta criar relacionamento de alguma forma, assistir um vídeo dele, ir em uma consulta inicial para conhecer e entender o trabalho dele. Você não simplesmente chega e compra, a menos, claro, que seja algo de um valor relativamente baixo. Quando você vai comprar um carro, você não vai até a loja, faz um test drive, conversa com o vendedor, fica lá 2, 3 horas conversando. Para o cliente comprar um projeto de mim não é diferente. Ele não vai simplesmente me ligar e falar: Yasmin, eu quero comprar um projeto teu hoje. Eu vou te pagar 10, 20, 30 mil reais. Eu nem preciso fazer uma reunião contigo. Como assim? Isso não vai acontecer. Porque o nosso trabalho não é igual comprar rosquinha na padaria. O nosso trabalho ele tem um valor agregado. O cliente vai fazer um investimento em uma obra. E é por isso que eu tenho que construir relacionamento. E é através do marketing que eu construo o meu relacionamento. Ah, Yasmin, mas como assim construir relacionamento através do marketing? Tá muito complexo. A gente tem que aprender a gerar valor através das nossas redes sociais. Né? Por que eu faço um desafio de 30 dias com os meus alunos para postar todos os dias? Por que eu faço milhares de vídeos aqui no Instagram explicando como eu trabalho, explicando, dando dicas, dando ideias, dando soluções para criar um relacionamento com você? O seu cliente também tem que criar relacionamento com você. Então, esse é o motivo que a gente faz conteúdo na rede social. É por esse motivo que eu abro um projeto, explico o porquê que eu fiz daquele jeito, por que eu escolhi aquelas cores, por que eu pensei naquela pedra, por que eu pensei aquele layout daquele jeito. Mostrar quando eu estou numa loja fazendo compras para o meu cliente, mostrar quando eu estou na minha obra. É dessa forma que o cliente vê o valor que você tem. O problema é que o arquiteto não mostra o que ele faz. Eu sei que às vezes parece que o que a gente faz é algo extremamente normal. Eu tô aqui fazendo uma planta, pensando no ambiente. A gente está tão acostumado a fazer isso todos os dias que a gente acha que se eu for falar a respeito de qualquer assunto relacionado ao que eu estou fazendo, vai ser mais do mesmo. Quem sente isso? Coloca eu pra mim. Parece que, mas isso aqui todo mundo já sabe. Mas isso aqui não vai ter graça. Mas nada a ver eu falar sobre isso. Só que aí a gente comete um grande erro de esquecer que o nosso cliente é leigo. O nosso cliente não sabe do que nós estamos falando. E o mais bacana de tudo, o cliente adora ver o que a gente faz. Se você for parar para pensar, a nossa atividade, o nosso trabalho como arquitetos, ela é extremamente interessante. Porque a gente trabalha com 3D, a gente trabalha com imagem realista, a gente trabalha com obra, a gente escolhe revestimentos, materiais, acabamentos. A nossa tarefa, a nossa atividade diária, ela é super dinâmica, ela é super interessante. E as pessoas adoram ver. Observa quando você fez alguma reforma na sua casa, ou quando você foi comprar o seu carro, ou quando você foi adquirir alguma coisa que você gostaria. Observa o que você fez. Você não começou a ler tudo a respeito daquele assunto? Quando você vai fazer uma viagem, você não pesquisa aquela cidade, não pesquisa hotel, não pesquisa passeio turístico, não pesquisa o clima, pesquisa a roupa que você vai usar. Você fica às vezes dias e horas pesquisando sobre aquele assunto. O cliente é a mesma coisa quando ele vai contratar um arquiteto. Ele entra nesse mundo e ele começa a viajar e pesquisa aqui, pesquisa ali, pesquisa lá. Às vezes o cliente chega para mim e fala: Yasmin, eu quero usar isso no meu projeto. Tem coisa que eu nunca ouvi falar. Porque tem tanta novidade na arquitetura e muitas vezes o cliente está tão focado naquilo que ele encontra soluções que às vezes nem a gente se deu conta. Por quê? Porque ele está imerso naquele mundo. Porque ele está realizando aquele sonho. Então, é dessa forma que a gente tem que olhar para o nosso marketing. Como eu posso contribuir com o meu cliente para que ele perceba que eu sou alguém diferenciado, que eu sou alguém realmente interessante, que tem a oferecer,
que é diferente da concorrência, que está lá fazendo mais do mesmo, que não posta nada de interessante, que não explica nada, que não mostra resultado nenhum do seu trabalho. Então, use o seu marketing a seu favor. E o quarto pilar é o pilar da venda. Quem aqui morre de medo de vender? Tenho certeza que muitos de vocês. Eu, particularmente, eu já odiei vender. Nossa, eu lembro que no começo, as primeiras visitas que eu fazia, os primeiros orçamentos que eu passava, eu morria de vergonha. Eu sentia que eu estava incomodando, eu me sentia muito desconfortável. Só que chega um ponto, olha, a Karina adora vender. Que legal, Karina, isso é maravilhoso, porque são poucos os profissionais que gostam de vender. Porque na verdade a gente enxerga a venda como algo ruim, mas infelizmente não é porque isso está dentro de nós, a gente tem essa limitação. Na verdade a gente conhece, de um modo geral, a venda naquele formato chato e desagradável, né? Eu lembro quando eu era criança, e talvez muitos de vocês aqui passaram por isso, aqueles vendedores que iam no portão da nossa casa vender enciclopédia. Aquela pessoa chata que ficava lá no meu portão, toda semana batendo lá para comprar a tal da enciclopédia. A gente vem, né, de um momento onde vender era algo chato pra caramba. As pessoas eram desagradáveis. Ainda existem empresas que são assim, né? Por que a gente não atende a ligação da Oi, da Vivo, da NET, da Claro? Porque é insuportável a maneira como eles vendem, né? Aquelas de ligação. A gente bloqueia o telefone, a gente bloqueia o contato, a gente bate o telefone e não atende a pessoa. Por quê? Porque é uma maneira de venda muito desagradável. Só que não significa que venda seja isso. Muito pelo contrário. Venda é um processo muito bacana. O que realmente me desbloqueou com relação à venda foi o momento em que eu cheguei em uma pessoa para oferecer o meu trabalho e ela me falou assim: nossa, Yasmine, que legal que tu veio até mim. Eu realmente estava precisando de um arquiteto e eu não conhecia ninguém. Nossa, que bacana que você veio aqui apresentar o seu trabalho para mim. Naquele momento eu entendi que a venda não necessariamente precisa ser algo desagradável. Porque as pessoas podem estar precisando do seu trabalho e você não sabe disso. E você não vai conseguir vender, atrair mais pessoas se você não oferecer. Então, a venda, muitas vezes, ela só está sendo vista da maneira distorcida por nós. E como eu falei lá no comecinho da aula, eu tenho que confiar em mim para conseguir vender. Né? É sempre legal refletir no que você acredita com relação à arquitetura. Qual é o impacto que você acredita que o seu projeto tem, ou a sua obra, na vida do seu cliente? Tenho certeza que você acredita que tem um impacto super bacana, que você vai melhorar a qualidade de vida, que você vai melhorar o bem-estar, que você vai unir famílias, que você vai ajudar o cliente a faturar mais. Eu tenho certeza que a sua intenção com esse projeto é a melhor possível. Agora, você realmente acredita que as pessoas não devem conhecer isso? Se você dá o seu melhor na hora de fazer um projeto, as pessoas precisam conhecer o seu trabalho. Olha a quantidade de vidas que você pode transformar. Olha a quantidade de pessoas que você pode fazer com que elas vivam melhor no ambiente em que elas moram. Né? A neuroarquitetura explica que os ambientes impactam diretamente na nossa qualidade de vida. Se eu posso fazer com que as pessoas sejam mais felizes, por que eu não vou oferecer o meu trabalho? É a nossa obrigação oferecer o nosso trabalho. E a partir do momento que eu olho por essa ótica, fica tudo mais fácil. A venda passa a ser algo natural, né? Algo que eu faço de forma natural,
sem que eu me sinta mal, me sinta com mal-estar, provoque uma sensação negativa. Então, a aula de hoje foi para te falar desses 4 pilares: branding, gestão, marketing e vendas. E a partir de hoje, você sabe e tem a obrigação de cuidar dessas 4 áreas no seu negócio, para que você realmente alcance o sucesso, tenha aí clientes vindo atrás do seu trabalho constantemente. Chegue aos 10K, aos 15K, aos 20K. Seja lá o seu objetivo final. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Espero que tenha contribuído de verdade. E se você está assistindo no replay, comenta aqui embaixo, manda sua dúvida, que eu sempre estou aqui atenta para responder vocês e ajudá-los da melhor maneira possível. Grande beijo!